Está na dúvida de como fazer o aterramento de um sistema fotovoltaico? Se precisa de um aterramento separado, se pode usar o aterramento da distribuidora de energia, se vai uma, duas ou três hastes? Calma aí, não se desespere e continue assistindo. Acontece que aterramento é um dos assuntos mais complexos dentro da área da elétrica. E é a típica coisa que ninguém espera precisar. Pensa comigo, você acabou de finalizar aquela instalação, aquela obra maravilhosa para o cliente, os módulos ficaram certinho, o inversor está ligado, gerando energia e todo mundo está feliz. A última coisa que passaria pela sua cabeça é que pudesse acontecer um curto-circuito ou uma descarga atmosférica sobre aqueles módulos ou próximo àquela instalação, não é mesmo? Mas enfim, não vamos ficar aqui imaginando possibilidades, vamos para o que realmente interessa. Galera, a verdade é que não tem como falar de aterramento sem antes trazer alguns conceitos importantíssimos, que farão parte da fundação que você precisa para construir muito conhecimento em cima de uma base sólida. Então vamos lá. Bom, aterramento elétrico seria basicamente fazer-se uma ligação intencional com a Terra. E aí você pode se perguntar, por que a Terra? Porque a Terra é uma grande massa condutora. Isso acontece pelo fato dela ser composta por diferentes tipos de solo que vão desde materiais isolantes até sais minerais condutores, água e carbono. O aterramento pode ser dividido quanto à sua função, onde vai existir o aterramento chamado de funcional e o aterramento chamado de proteção. O aterramento funcional consiste no aterramento de um condutor vivo, objetivando o correto funcionamento da instalação. O termo funcional é utilizado com o objetivo de caracterizar o aterramento e as equipotencializações, que são destinados a garantir o bom funcionamento da instalação elétrica, principalmente para circuitos de sinais, e também melhorar a compatibilidade eletromagnética. Por isso que normalmente em uma instalação de baixa tensão, quando estivermos falando a respeito de aterramento funcional, vamos estar nos referindo ao aterramento realizado no padrão de entrada daquela edificação, quando o condutor de neutro chega da rede da distribuidora e é aterrado ali na alimentação daquela edificação, que é o que boa parte de vocês conhecem como o famoso aterramento da concessionária, e que muitos perguntam se eles podem conectar o sistema fotovoltaico ali. Bom, o que precisamos saber é que quando a gente está realizando o aterramento do condutor neutro naquele ponto, o que estamos criando ali é um esquema de aterramento TN, onde o sistema de aterramento TN pode ser subdividido em subsistemas. Subdividido em subsistemas é boa, né? Onde esse esquema de aterramento pode ser subdividido entre TNC e TNS. Se ele for do tipo TNC, significa que na entrada da edificação, quando ela for alimentada, antes de chegar no quadro de distribuição, vão ter apenas condutores de fase e o condutor de neutro, onde na verdade o condutor de neutro, ele não vai se chamar neutro e sim PEN, onde ele desempenha a função de proteção elétrica e neutro. Então somente será aterrado o condutor de neutro quando ele chega na alimentação da edificação, e depois disso ele segue para dentro das edificações junto com as fases, formando assim um esquema de aterramento do tipo TNC. Já quando tivermos o aterramento do neutro na alimentação da edificação e prosseguirmos para a edificação com os condutores de fase, neutro e terra, faz-se assim um esquema de aterramento do tipo TNS, onde esses dois tipos formam a grande maioria das redes de distribuição aqui no Brasil. E o esquema de aterramento do tipo TNS, ele proporciona justamente isso, você ter funções de proteção e neutro de forma separada e não por meio de um único condutor, como é o caso do PEN no aterramento do tipo TNC. Já o aterramento de proteção, ele é o aterramento de todas as massas e dos condutores, objetivando a proteção contra choques elétricos por contatos indiretos. Então todas as estruturas metálicas, carcaça do inversor,
quadros metálicos, tudo isso precisa ser conectado ao aterramento de proteção. Então perceba, quando falamos em aterramento de uma edificação, normalmente vamos estar nos referindo a toda a infraestrutura, que envolve tanto o aterramento funcional quanto o aterramento de proteção e também as equipotencializações. Percebam que pode e deve haver mais de um ponto aterrado, porém o eletrodo de aterramento, ou seja, a infraestrutura, ela é única, ou seja, está tudo conectado. Agora, como fazemos esse aterramento? Basicamente, isso é feito pelo que chamamos de eletrodo de aterramento, que é um conjunto de condutores, e esse conjunto pode envolver cabos de cobre, estruturas metálicas e hastes de aterramento que serão enterrados no solo e eletricamente conectados à terra, para que seja possível executar-se aquele aterramento. Até aí, entendido. Vamos precisar da terra, que é uma grande massa condutora, e para realizar esse aterramento, vamos precisar de cabos de cobre, hastes de aterramento, estruturas metálicas, conectores e por aí vai. E aí você deve estar se perguntando: bom, por que precisamos fazer tudo isso? Isso é feito pelos seguintes motivos: ter-se um potencial de referência, dissipar as correntes elétricas de descargas atmosféricas, ter-se um caminho de baixa impedância para a corrente de falta e manter-se a tensão de contato dentro dos limites aceitáveis. Não se preocupe em entender todos esses termos complexos aqui agora, foca primeiro nos conceitos. E bom, muitas vezes quando falamos em aterrar, muita gente pensa que a terra é simplesmente um buraco sem fim, ou uma caverna ou coisa do tipo, onde simplesmente a corrente elétrica entra lá, nunca mais sai e problema resolvido. Mas devemos lembrar da definição de que a Terra deve ser considerada como um condutor, ou seja, um elemento do circuito por onde vai circular corrente elétrica. Ou seja, a Terra irá atuar tanto como uma referência de potencial, como também como um caminho de retorno da corrente para a fonte. Outro conceito relevante é entender que aterramento não é simplesmente puxar aquele fio verde, juntar ele com uma haste, botar no chão e dar umas marteladas. O sistema de aterramento ele é uma infraestrutura que, como eu já falei, vai envolver todos os condutores de aterramento, partes metálicas como cabos, para-raios, torres, armaduras das edificações, carcaças metálicas, tubulações e também, muito importante, a parte de equipotencialização do sistema. Então, o aterramento efetivamente será implementado por todos os eletrodos de aterramento, que são partes condutoras enterradas propositalmente ou que já se encontrem enterradas e que garantem um bom contato elétrico com a Terra. Dito isso, vamos trazer um trecho da NBR 5410, que é o seguinte: item 6.4.1.1.1. Toda edificação deve dispor de uma infraestrutura de aterramento denominada eletrodo de aterramento, sendo admitidas as seguintes opções. Letra A: preferencialmente, uso das próprias armaduras do concreto das fundações, ou uso de fitas, barras ou cabos metálicos especialmente previstos imersos no concreto das fundações, ou uso de malhas metálicas enterradas no nível das fundações, com ou sem inclusão de hastes verticais cobrindo a área da edificação, ou, muito importante aqui, no mínimo, um uso de anel metálico complementado por hastes verticais circundando o perímetro da edificação. Então, o mínimo que você deve tentar ter é um anel no entorno da edificação, preferencialmente complementando ele com hastes. Vale lembrar que a conexão das hastes com essa malha deve ser feita da maneira correta, ou seja, por meio de conectores como conectores do tipo G, soldas exotérmicas ou soluções próprias para esse fim. E outro ponto muito importante que muita gente ignora: todas as massas da instalação situadas em uma mesma edificação devem estar vinculadas à equipotencialização principal da edificação e, dessa forma, a um mesmo e único eletrodo de aterramento. Ou seja, um mesmo e único eletrodo de aterramento, pessoal, deve ser tudo conectado e equipotencializado. Isso sem prejuízo de equipotencializações adicionais que se façam necessárias
para fins de proteção contra choque e ou incompatibilidade eletromagnética. Porque, sobre o ponto de vista de proteção contra descargas atmosféricas, uma única infraestrutura de aterramento integrada, ela é preferível e adequada para todos esses propósitos. Ou seja, o que significa isso, pessoal? Alerta vermelho ligado. Aqui é um erro muito comum que as pessoas cometem, pois muitas vezes acabam realizando o aterramento dos módulos, do inversor e das carcaças metálicas de forma separada da infraestrutura de aterramento da edificação. Ou seja, simplesmente baixam aquele cabo verde dos módulos fora da edificação, conectam uma haste e esquecem de equipotencializar isso ou também de instalar dispositivos de proteção contra surtos nos quadros corretos, como o quadro de proteção do sistema fotovoltaico e o quadro geral de distribuição da edificação. E com isso podem estar criando estruturas de aterramento que vão possuir potenciais elétricos diferentes. E o que vai acontecer com estruturas de diferentes potenciais elétricos? Vai circular uma corrente elétrica que pode danificar equipamentos ou causar aí um choque elétrico. Então, muito cuidado. Para continuar, vamos falar um pouco mais a respeito de equipotencialização elétrica. Pode parecer um termo complexo, mas equipotencialização consiste na interligação de elementos visando a equipotencialidade, ou seja, obter-se o mesmo potencial elétrico. Equipotencialidade ou interconectar todos esses elementos é um recurso utilizado na proteção contra choques elétricos, sobretensões e perturbações eletromagnéticas. Importante destacar que equipotencialização não é só a ligação de cabos ou barramentos. Isso é apenas uma condição necessária, mas não suficiente. Portanto, um aterramento adequado e a equipotencialização dos elementos andam lado a lado para o correto funcionamento da instalação e também para a proteção contra choques elétricos. E somados a tudo isso, perceba a palavra somados, porque você vai precisar de tudo isso, a utilização de DPS, os dispositivos de proteção contra surto, seja ele do tipo 1, 2 ou 3, instalados tanto no padrão de entrada, quanto no quadro de distribuição, quanto no quadro de proteção de corrente alternada do sistema fotovoltaico e na string box, para fazer as famosas cascatas de proteção. Portanto, para se ter um aterramento efetivo em baixa tensão, se tratando de sistemas fotovoltaicos residenciais, se você atender a todos esses critérios, você terá um aterramento que funcione, proteja a instalação e o seu cliente. Caso contrário, você pode estar jogando dinheiro fora. Muitas vezes você faz quase tudo certo e acaba cometendo pequenas faltas, como deixar de instalar um DPS no padrão de entrada ou no quadro geral de distribuição do cliente. Outro ponto importante é que, a depender do local do Brasil onde você esteja, vão existir diferentes tipos de solo e você precisará fazer uma análise de solo antes de projetar o seu aterramento. Mas isso são condições voltadas a sistemas em média tensão e subestações. E como esse vídeo é direcionado principalmente a executores de obras em baixa tensão para sistemas fotovoltaicos residenciais, a mensagem desse vídeo é que você pelo menos realize um aterramento correto, uma equipotencialização e a instalação dos dispositivos de proteção. Se você fizer tudo isso em conjunto, você terá um sistema de aterramento que funciona e que assegura a segurança. Se você fez um aterramento separado, baixou ali dos módulos do inversor e cravou uma haste ali fora da edificação do cliente, pelo menos equipotencialize isso e instale dispositivos de proteção contra surto nos lugares que eu já mencionei para você. E vale lembrar que eu não falei nenhum por cento do que realmente é essa área, e a gente pode lembrar aqui que aterramentos em média tensão vão possuir critérios de segurança diferentes dos aterramentos em baixa tensão e que existem normas, como por exemplo a NBR 5419, que vai muito a fundo nisso e que você pode obter mais informações a respeito. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou, se foi esclarecedor para você, curte, comente,
comenta, se inscreva no canal, deixe seu comentário no vídeo para nos estimular sempre a trazer conteúdo de mais qualidade para você. Como sempre, é uma honra para mim estar aqui. Nós somos a Colmeia Solar e o sol é o nosso movimento.